No início do ano, quando o Flamengo contratou o Juninho, você até numa entrevista coletiva, você falou sobre ele, sobre a chegada dele, que ele tinha características que encaixavam muito com o seu estilo de jogo e que era um jogador que estava chegando para jogar, para, né, ser de repente ali uma opção ao Pedro, o Gabigol tinha saído, enfim. Só que a gente tem visto que o Juninho não tem tido muitos minutos, às vezes entra e não consegue se encaixar muito bem. Eu queria entender como é que está esse processo de adaptação do Juninho, o que tem acontecido com ele, como é que você vê o momento do Juninho no Flamengo. Vejo que os jogadores eles falam no campo e o Juninho já teve momentos aqui bons, fez o gol na final do Campeonato Carioca, entrou, foi importante em alguns jogos e para mim é isso, o jogador que joga 5 minutos às vezes ele é mais importante do que o que joga 85, porque ele entra e é capaz de mudar um jogo, de fazer um gol e entrar para a história nos últimos minutos. Então, para mim, não está na quantidade, está na qualidade dos minutos que ele joga. O Juninho, entendo que ele está num período ainda de adaptação, não está na sua melhor, no seu melhor momento, né, eu diria assim, mas estamos aqui para trabalhar, para dar todo o apoio para que ele possa ser o Juninho que a gente espera, que ele espera dele. E enquanto isso, continuar trabalhando e as oportunidades chegarão e assim que ele falar sempre que, como todos os outros falem no campo, ele vai ter cada vez mais minutos. Poeta Túlio deu 7 pro Juninho, deu a nota 6, acho que participou um pouquinho menos. O Juninho, inclusive, acho que é bom apontar que, assim, pra mim também, o Felipe Luiz, tipo assim, ó, tá ali no elenco, vai jogar, como a gente sempre fala aqui, né? O cara tá no elenco, uma hora ele vai jogar. Mas, por exemplo, hoje, beleza, ele vai botar o Pedro, então ele não vai botar o Juninho de referência. Mas o Juninho, o que eles falavam? Não, o Juninho é um atacante que atua pelos lados também, poderia jogar de segundo atacante. Por que o Felipe Luiz não colocou ele de início pra dar até né? Sim. Dar uma minutagem. Então, assim, tá muito claro pra mim, tá? Tá muito claro pra mim, mas só o Felipe Luiz poderia responder, mas o que se apresenta pra mim é isso, é de que o Juninho, sei lá, é a quinta opção hoje pro Felipe Luiz. Eu tenho aqui, vou mudar o jogo e tal, papapá. O nome do Juninho não vem à cabeça dele, né? E aí entra num erro de avaliação da direção do Flamengo, do Boto e do próprio Juninho, porque o Boto falou na época que o Juninho estava no scout do Felipe Luiz, né? Por enquanto vai se demonstrando um erro. Pois é, sim, concordo. E aí, está muito claro que o Juninho é a quinta opção do Felipe Luiz. Eu acho assim, ainda dá pra gente dar algum tipo de crédito. A gente sabe que o jogador precisa da questão mental, às vezes é um cara que sente um pouco mais, vai demorar um pouquinho mais, como outros já demoraram e performaram ao longo do tempo. Mas os primeiros sinais é de que talvez o Juninho não esteja no mesmo nível técnico, né, do Flamengo titular, do Flamengo principal, e talvez não seja o suficiente para um Flamengo reserva também, porque é o que a gente tá falando. O cara que tá no banco de reserva, ele vai jogar, cara. E às vezes esse cara vai te ajudar a conquistar pontos, ou ele vai comprometer. A grande questão também do Juninho... E aí é inevitável a lembrança do Carlinhos no ano passado, que é um jogador eu acho assim, que também não tinha... mas tecnicamente, eu vejo o Juninho muito acima do Carlinhos. Eu acho o Juninho melhor que o Carlinhos. Muito acima do Carlinhos. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a grande questão do Juninho também, até com relação a outros jogadores que às vezes demoram mais, é que o Juninho sequer... assim, ele tem atuações pra deixar como falar, hoje ele até que foi legal, foi bem e tal. Não tem, tipo, ele é um jogador irregular. Tem um gol no Fla-Flu ali no Carioca, mas é pouca coisa. Né? Mas há quanto tempo, né? Acho que a melhor foi no Fla-Flu. Há quanto tempo, né? Já tem meses, né? Então, assim, aí teve aquele gol contra o Tátira, mas foi um gol, assim, lógico, o atacante onde o time não oportunista e tal. Esteve bem. Mas o time tava jogando muito mal. Então, assim... É difícil você pensar alguma coisa do Juninho. Carlinho, Juninho, Simon Leto se juntar os três pra jogar na pelada do time do Coluna não dá. Cara, coitado do Simon. Mas assim, assim... Não, coitado não, o Simon amava o Carlinho já, e uma grande história. Falei, então o Flamengo vai lá, o Flamengo vira uma produtora, compra a história dele e, faz um filme. Na hora da crítica a gente tem que saber diferenciar as coisas. Assim, uma coisa que eu nunca vou fazer, se eu fizer, eu tô errado e vou pedir desculpa,
é falar que atacar o sujeito, falar que o cara é um pereba, tem termos aí que eu não gosto, bagre, perna de pau, sei lá, até porque o cara tem família, às vezes tem a mãe do cara tá assistindo a live. Não, mas não é, mas olha só, você vai trazer um jogador... Mas não tem condição de jogar no Flamengo. Olha só, você vai trazer um jogador, vamos lá, qual parâmetro você vai traçar pra trazer o cara? É a história do cara? Isso aí é outra coisa. O Flamengo é o maior clube do Brasil, a exigência aqui é grande pra cacete, meu irmão. Então, não, mas a história dele, pô, a história, beleza, história maravilhosa. Se eu contar a minha história também vão chorar também. Não é isso, Claro, cara, não é isso que tá aqui. Então, assim, você vai defender o cara, né? Primeiro, assim, eu já achei um equívoco, né? Ainda tinha aquela, né? Não, mas ele vem aqui porque, porra, o Gabigol... Aí eu ainda falei na época, né? Falei, gente, olha só, o Carlinhos, o que justifica o Carlinhos vir pro Flamengo seria, pintou aqui uma oportunidade de mercado, é o artilheiro do Carioca, não sei o que, papá, vamos trazer. Agora, na época ele ia falar assim, não, o cara vem pra substituir o Gabigol. Gabigol com a perna direita é melhor que o Juninho, que o Carlinhos, entendeu? Então, assim, tem que ter critério, né? O Saga Camões Simon era Carlete, né? É porque você não viram o Tulinho jogando. Meu amigo, eu sou uma mistura de Zico, Arrascaeta e Ronaldinho Gaúcho, desculpa, personalidade. A magia do R10. A magia do R10 do Zico, tá maluco, pô. Que é isso, que beleza. Simon, tá de brincadeira, né? Pô, 11h49 a gente ouvindo essas pérolas. A gente tem que ver essas pérolas aí pra vocês verem que quando eu falo o Simon, nos jogadores que ele não gosta, ele é extremamente... né? O Matheus Cunha, por alguma coisa, eu não sei, ele gosta do Matheus Cunha, porque ele passou o pano. Quando ele não gosta, ele larga o aço. É só vocês pegarem as notas dele. Michael pode destruir amanhã. Ele vai ter um negócio pra criticar Michael. Léo Pereira, mesma coisa. Lembra do Rodinei, né? Rodinei jogou pra caceta 2022 ali, segunda. Não, mas foram 6 meses. Caramba, tem jogador aí que ele defende que não tem 6 meses. O que o Matheus Cunha fez até hoje no Flamengo? Ano passado o Wesley também jogou pra caramba, pra 6 caceta. meses. E quem pegava no pênalti do Wesley tem aquela boa fase, sem paciência. Inclusive temos registros de torcedores na arquibancada mandando recado para Samuel Ledo. Calma, o garoto vai... E aconteceu, né? Então assim, cara, resumindo, é isso. São jogadores, né, os citados... hoje os que entraram na berlinda. Carlinhos não era jogador pro Flamengo, nem pra ser terceiro atacante, cara. Com todo respeito a ele. Com todo respeito. O nível de exigência do Flamengo é outro, né, cara? E a gente espera o Flamengo ladeira acima. Sim. Sempre. Um Flamengo sempre melhor. Que é aquilo que você falou, até porque cara financeiramente, a cada temporada, o Flamengo tá mais forte financeiramente. Sim. O Flamengo tem um poderio cada vez maior. Então a qualidade do elenco, a gente espera, né? E dentro de uma razoabilidade é isso que tem que acontecer, a qualidade do elenco tem que subir. À medida que economicamente você fica mais forte, o seu time tem que melhorar.